Olá, ouvintes do Chama Clínica. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast semanal sobre medicina e amenidades médicas, amenidades super importantes. E essa semana a gente tem mais um convidado no nosso programa queridinho Chama o Residente, né, Fafá? A gente voltou a fazer o Chama Residente esse ano. Foi um sucesso ano passado. A gente trouxe ano passado as principais áreas, as principais que a gente fala, as maiores áreas na faculdade, né? A gente tem as 4 grandes áreas, que é ginecologia e obstetrícia, pediatria, clínica, cirurgia, e fizemos com ortopedia, né? Com residente de ortopedia, esse ano a gente fez com as áreas que eu acho que é das mais procuradas. Sim, então, verdade. Assim, talvez sejam mais concorridas, né? E que as pessoas, que são, eu acho que quase subespecialidades já. Então, acho que esse ano tá bem legal. A gente começou bem com dermatologia, né? Foi. Dermato. E hoje... Fizemos o do Vini, né? De cirurgia. Ah, sim. Que passou. Como é que foi a trajetória de quem não tinha passado? Tá cada vez mais concorrido, né? Então... Que é uma coisa bem legal, né? Assim, como que é passar o R0, né? Exatamente. O sentimento do R0, né? Que é agora. E hoje vamos falar de uma especialidade que já falei aqui, inclusive, tá? Que eu já fiz prova para essa especialidade, Carol. É verdade. Eu ia passar fome. Imagina o Fafá oftalmo. Ia ser bom de você. Caraca, não, eu ia ter dificuldade, Giovana. Então sejam bem-vindos. Obrigada. Para esse episódio, a gente tem aqui com a gente Giovana e Joseph. Giovana é preceptora de oftalmo, amiga querida, super competente, vai dividir um pouquinho da trajetória dela, um pouco mais de experiência, e Joseph tá indo para R2 de oftalmo, então vocês vão compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Sejam muito bem-vindos. Se apresentem, a gente sempre fala para quem tá chegando aqui, compartilhar um pouco da sua história. Por que medicina, onde que fez e tal. E aí, vocês se apresentem, compartilhem e depois a gente vai perguntando. Muito bem, prazer pessoal, meu nome é Giovana, como a Carol já me apresentou, sou médico oftalmologista. Primeiro, muito obrigada pelo convite, extremamente. Obrigado a você. A gente já queria depois. Eu já tava assim de olho nisso, eu falei, gente, amei. Pra quem não sabe, ela é esposa do Laio, tá? É verdade. Então, assim, é parceiro, então assim... como esposa do Laio. Mas eu nunca te conheço como isso não, tá? Mas assim... Obrigada, ele... Então, eu acho que... Ele é figurinha carimbada do Chama Clínica, né? Assim, tá conosco aqui, um velho parceiro, mas hoje a gente tá conhecendo, tendo a satisfação de conhecer Giovana. Quem manda? Quem manda em casa, exatamente. Quem manda no Doc Laio. O motivo pelo qual ele é manso daquele jeito, você sabe. Exatamente, gente. Então, beijo, estamos em família, de um modo geral. Bom, pessoal, minha trajetória começou lá na UFMG. Eu e Carol, e Laio, inclusive, somos colegas da UFMG. Calouros do Fabrício, de certa forma. Então, bom, a medicina. Ele tenta parecer mais novo. Cara. Mas não tem jeito. Convivemos. As evidências só. Gente, que isso. Enfim, então, sobre a medicina, eu brinco que eu sempre quis ser médica, eu nunca me imaginei de outra forma. E eu tenho, assim, a graça de falar que eu sou muito realizada na profissão, né? Brincadeiras à parte, quando a gente fala de oftalmologia, como se a gente não fosse mais médico. A gente e o Joseph com certeza vai me reforçar isso. Isso mesmo. A medicina sempre me rondou, assim, desde criança. Eu não tenho médicos na minha família. Sou a primeira médica. Outros médicos são mais distantes na família, então não tive influência. Então, acho que veio de mim mesmo. Assim, nasceu comigo essa vontade. E fiz na UFMG. Minha casinha amada, morro de saudades, uma época maravilhosa. Então, já entrando nesse podcast, né? Essa transição aí de faculdade para residência, tem 1001 sentimentos envolvidos. Então, muito legal, Chama Clínica, darem esse espaço para o pessoal poder dividir as dúvidas, as dores e compartilhar tudo que a gente possa contribuir, é muito legal. E com relação à oftalmologia, eu decidi nos 45 do segundo tempo, literalmente. Se eu olho retrospectivamente meu currículo, não tinha quase nada de oftalmologia, foi bem no finalzinho mesmo. Que aí eu fui procurando mesmo, que área eu ia seguir, lá chegando na parte dos internatos. Eu fiz intercâmbio durante 1 ano na França, mas para decidir o que fazer ou não fazer. Eu pensava em ser oncologista.
oncologista clínica principalmente. Então fiz pesquisa na faculdade, direcionei muitas coisas. Mas na hora do meu internato prático, lá foi muito prático dentro da oncologia e da hematologia. Eu vi que não era para mim. Então já é uma coisa assim que às vezes a gente entra na faculdade pensando uma coisa e a vida muda o nosso caminho. Não, e é muito legal essa história, que às vezes a gente não sabe exatamente o que é, mas sabe o que não quer. Exato. E isso facilita o processo, né, de escolha. Você vai descartando algo e vai diminuindo o leque de opções. Exato. Né? Então, assim, até é bom quando a gente está direcionando as coisas na faculdade, ou até mesmo durante a residência, dentro das áreas que a gente tem, a gente não se cobrar tanto, né? Porque às vezes a gente faz e vê que no final não era aquilo que queria, não é tempo perdido, né? Orienta a gente de alguma forma, nunca é. A gente fica, quando a gente faz... principalmente na faculdade, assim, quando a gente foca muito numa área, você vai aprender, você vai ter uma experiência, você vai ter uma vivência, mas eu acho que você vai perder muita coisa do que a medicina na faculdade pode te oferecer, sabe? Então, assim, e é legal isso, assim, olha, eu fiz isso, o Carol tem a experiência da pediatria na faculdade, agora você contando oncologia, eu acho que isso te tornou o melhor oftalmo, entende? Assim, então, assim, hoje você é melhor oftalmo porque na faculdade você teve uma experiência que não tem a ver com oftalmo. Então, a gente fala isso na residência de clínica também. Então, eu quero fazer reumato, então vou fazer um estágio de reumato. Cara, faz outra coisa, você já sabe o que você vai fazer. Então, assim, tenta expandir um pouquinho para você conhecer as outras áreas. Isso vai te dar vivência, isso vai te dar experiência, isso também vai te abrir um pouco a cabeça, sabe? Legal isso, assim, decidir. Essa decisão, outra coisa que a gente vê muito, assim, eu tenho que decidir uma coisa, né? Então, às vezes você não tem que decidir na hora, deixa ver que rumo que vai levar. Eu gosto dessa e dessa, vamos sentir o que vai acontecer. Legal. Então, assim, isso está acontecendo muito. Teve festa dos residentes, né? Formatura dos nossos residentes de clínica lá no Mater. E é a pergunta clássica, assim, depois que você termina a clínica, e agora? Oftalmo até que não tem tanto, não, né? Eu ia perguntar agora, tipo, a gente nem fez residência, né? E agora, o que você vai ser? Agora que você já é clínico. Mas isso é muito comum. E aí, as meninas, várias, a resposta foi, não sei, eu vou clinicar. E é muito bom, assim, você dar esse tempo para descobrir se você quer continuar com alguma subespecialidade ou não, se você se descobriu ali dentro daquela grande especialidade, né? Então, isso é muito bom, vai nos ajudando a ter bagagem e sermos melhores médicos como um todo. Com certeza. E continuando nessa linha, igual essa questão de perda de tempo, por exemplo, durante o intercâmbio, a gente acabou atrasando a nossa formatura, de certa forma. Né? Mas ganhamos presentes maravilhosos. Então, foi a melhor coisa da minha vida em todos os sentidos. Então, tem uma pressão assim, vamos formar, vamos concluir, vamos resolver a vida. Então, assim, foi um ano, entre aspas, que eu perdi, mas assim, perdi só no documento da faculdade. O ano que eu ganhei de experiência e de decisões da minha vida, eu levo até hoje, já faz 10 anos que eu voltei. Nossa. Então, é assim, marcante, isso, sabe? Então, assim, além de ter ganhado uma cabeça muito mais consciente, igual o Fafá falou, enfim, né, N coisas. Então, quem tiver na dúvida aí, também estou à disposição para a gente trocar uma ideia. Que na minha época eu fiquei bem insegura quando eu voltei. Quando eu estava lá, eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, mas na volta foi um período um pouco turbulento. Mas sempre vale a pena. Então, por fim, lá, eu decidi, né, que não faria oncologia dentro da prática, entre diversos motivos, não era mais para mim. E aí eu decidi que eu queria alguma coisa mais prática, mais resolutiva. Alguma coisa que eu poderia ser médica, mas que eu poderia ser cirurgião ao mesmo tempo. Então, assim, fazer N residências, eu já estava começando a pensar que não era para mim naquele momento. Então, eu fui pesquisar e dentro das especialidades, né, futuramente a gente pode até conversar sobre isso também, clínicas cirúrgicas em que a gente teria um curto espaço de tempo para poder conseguir dar conta de fazer tudo. Então, existia a oftalmologia, a otorrino, a dermato, né? Vocês tiveram aí um podcast fantástico falando sobre isso também, que tem procedimentos, entre N e outras coisas. E eu comecei a acompanhar cada um desses profissionais, né? Dentro da faculdade, enfim. Tinha uma amiga que dividia um projeto de extensão na faculdade, que tinha acabado de entrar na oftalmologia. Ela era meu exemplo de boa aluna, de boa profissional. E aí eu comecei a ficar, gente, quem sabe a oftalmologia realmente é uma área boa.
Fiz liga de oftalmologia, comecei a acompanhá-la por fora, porque realmente a nossa formação nessas sub-áreas é muito restrita, né? Então a gente vê muito rápido, não dá tempo de entender o mercado, de entender o que o oftalmologista realmente faz, até como que funciona uma residência de oftalmologia. A gente, na minha formação, na nossa, foi muito rápido, então a gente tem que procurar outras formas de se informar. E aí eu achei a parte literalmente resolutiva da oftalmologia encantadora. E a gente tem um mundo dentro da oftalmologia. Um mundo, é uma nova faculdade. A residência de oftalmologia, a realidade é essa. Eu imagino o desespero, o Joseph vai falar com a gente sobre isso na hora que você entra. A hora dele vai chegar, ele vai ser a melhor pessoa para falar sobre isso. É um mundo mesmo, né? Clínica médica, você passa um sufoco ali, os primeiros meses, mas... muita coisa você já viu, oftalmo não, gente, é tudo novo. E é isso que tô pensando aqui, você tá falando, tô pensando, Giovana. Mas antes, vamos só apresentar o Joseph, claro. Um dos nossos convidados de hoje, residente de oftalmologia. De qual serviço, Joseph? Do Hospital Evangélico, em Belo Horizonte. Se apresente, por favor. Bom, boa noite, queria agradecer o convite, estou muito lisonjeado de estar aqui. Eu acho que o canal está fazendo um trabalho belíssimo em auxiliar os nossos colegas aí que estão nessa fase que é assustadora, né? Em algumas partes, que é a definição da carreira. Isso. Eu nasci em Massachusetts, em Worcester, sou filho de brasileiros. Me formei em Patinga, no IMES, em 2020. E tô aqui agora, cursando oftalmo. Saiu dos Estados Unidos, então, para... Vocês caminham inverso. Realmente Você veio pra cá quando? Pode ser inglês? Eu vim pra cá, eu era pequeno. We can do it in English. Não. I wouldn't mind. Ele vai falar isso. Você tá achando que ele não vai falar? Não, ele vai falar. Você tá achando que Amiga, aqui é pouca coisa espanhol. Mas você voltou pro Brasil quando? Que legal. Eu era história. pequeno, eu tinha 6 anos quando eu voltei. E seus pais são americanos? Não, eles são brasileiros. São brasileiros que moravam lá. Exatamente. E eles voltaram também? Todo mundo voltou. Todo mundo voltou? Atualmente, a minha irmã mais velha, que voltou para os Estados Unidos, ela voltou tem 6, 7 anos. E a família de vocês é daqui? A família, tirando os pais, né? Assim, todo mundo do Brasil? Sim, de Minas, do interior. Olha, que legal. Que legal. Ó. A gente sempre vê o caminho, né? Inverso, assim, a gente saindo daqui, aí foi pra França, foi pra, estudar fora. E você pensa em voltar para os Estados Unidos? Não? Foi algo que eu até pensei, assim, depois de formado, né? O processo de revalidação lá nos Estados Unidos, ele é bem sério, né? E bem exigente. Então, eu procurei saber um pouco do assunto, mas eu queria entrar na oftalmo logo, então acabei iniciando aqui. Mas você tem passaporte, você tem tudo americano? Sim. Tem. Assim, isso já é uma parte importante, né? Assim, e como oftalmologista, existe a possibilidade de ir ou não? Então, existem alguns caminhos. Os Estados Unidos, ele só conhece o treinamento de residência deles. Então, eu teria que repetir a residência lá. Entendi. Existe a possibilidade de fazer um fellow nos Estados Unidos, entende? Que poderia ser um caminho, assim, também. Que legal, que legal. Achei uma história legal e saber que essa porta aberta, sabe, Joseph? Assim, igual agora que você tá fazendo fellow, assim, vocês fazem oftalmo, depois vocês fazem fellow, né? Muito, claro. Né? Assim, a gente pensando nisso. chama de como a maioria, né, fala R4, a gente não tem esse costume de chamar de R4, a gente fala legal. Fellow. Depois que acaba a residência, independentemente do serviço, a gente chama de fellow. Em córnea, em retina, em estrabismo, as nossas sub-áreas da oftalmologia. E como que foi a escolha pela medicina? Tem alguém na sua família? Não, eu sou o único médico da família e meus pais falam que desde criança eu tinha essa vontade. Todo mundo é normal, então. Exato. E você fez medicina onde? Em Ipatinga, no IMES. Ipatinga. E como que foi a faculdade para você? Assim, foi um período que você gostou? Foi tranquilo? Sim, eu tenho com muito carinho o período da medicina, assim, e eu lembro que quando eu entrei, eu não fazia ideia do que eu queria fazer depois dali. Eu acho que nos anos iniciais eu fui tomando nota do que eu não queria fazer. E a oftalmo fica, para quem tem o privilégio de ter na faculdade, mais avançada, né? No 6º período eu tive a oportunidade de fazer um estágio extracurricular
com uma doutora lá no Espírito Santo, doutora Tatiana. Então, eu descobri a oftalmo na prática já, acompanhando ela em clínica. Eu pude acompanhar algumas fasectomias de catarata em bloco cirúrgico também. E aí, quando eu finalmente fui ter oftalmo no 8º período, foi só a confirmação de que eu queria mesmo. Que bacana. Que legal. Eu me aproximei da minha professora, a doutora Fabiana, e aí ela topou também ser minha orientadora do TCC. Aí você já foi a virada de direcionando. chave, exatamente. E a escolha pela residência? Você sabia que você queria fazer oftalmo, mas onde fazer oftalmo? Porque isso também é um desafio, né? Muita gente demais. fica angustiado aí pela ausência de muitos lugares ou por ter muitos lugares. Eu acho que os dois caminhos são angustiantes. Como é que foi para você? Eu lembro que eu procurei por lugares mais próximos, porque eu sou voltado mais para minha família, porém, como a doutora Giovana introduziu, é muito concorrido, né? E cada vez mais concorrido. Então, eu me preparei, prestei para vários lugares e deu certo para entrar lá. Fora do estado também, em outros estados também. Exatamente. Prestei prova em São Paulo e no Espírito Santo também. Entendi. Existem outras provas que são aplicadas aqui que servem para outros estados, né? Para o Distrito Federal e o ENARI, que vale para o Brasil inteiro. Já era ENARI, já, quando você fez, já... Foi ano passado, né? Foi, né? É pelo PSU, na verdade. A que você faz, né? Do evangélico é PSU. Evangélico, é. ENARI, HC e assim, aí alguns outros hospitais de escola do Brasil, né? Isso. E você falou do motivo da oftalmologia e o seu R1, assim, essa pergunta que vocês fizeram é a pergunta que mais passa na cabeça. Porque eu acho que se eu tivesse entrado na oftalmologia, eu acho essa coisa de começar a faculdade de novo, eu vou falar, gente, o que é isso aqui? Exatamente. Pra que serve isso? Pra que serve aquilo? Tá bom, isso é um olho, ele fica onde mesmo? Porque o resto do corpo eu conheço, o olho não. Por um segundo a gente se questiona o que eu tô fazendo aqui. Não, eu imagino. É inevitável. Eu me questionaria no primeiro mês inteiro. inevitável. Acho Gente. que quem nunca sentiu isso realmente teve o privilégio de ter tido contato com oftalmologia muito mais profundamente do que a maioria. Porque é realmente tudo muito novo. Eu acho que o Joseph, assim, eu não sei como que foi, mas como que... você já tinha contato com a oftalmologia, como você disse, assim, mas como que foi, assim, chegar na residência, assim, você... Eu lembro de me sentir muito satisfeito de ter conquistado algo que eu tinha batalhado muito, assim. E eu acho que, no meu caso, eu estava feliz em estar ali. Então, eu finalmente estava me aprofundando na oftalmologia. Mas igual a Giovana falou, é um universo à parte, que a gente não faz ideia durante a faculdade. Então, sim, me senti intimidado. O primeiro mês do R1 no meu serviço, ele é voltado para a introdução na oftalmologia. A gente tem 2 oportunidades. Ou de ir para São Paulo, em parceria com a USP e a Unifesp, fazer o curso básico em oftalmologia lá. Ou pela Sociedade Mineira de Oftalmologia, que é feito aqui em Belo Horizonte, que foi o que eu escolhi. Oh, que legal isso. E como que é esse curso introdutório, assim? Eu tô... que vocês aprendem nesse curso introdutório, assim? A gente tem desde a introdução da anatomia, fisiologia e das grandes áreas que a gente vai ter na oftalmologia. Dura quanto tempo? 1 mês. Entendi. Mas eu imaginei que tivesse que ter um beabá. É uma imersão teórica, assim, que é unicamente teórica. Então, é uma revisão, assim, de tudo que vai vir pela frente. Você fez também? Fiz De também. olho. É obrigatório? Acaba que é necessário. Não, imagina. Né? E certeza. assim, e acaba sendo obrigatório, então um diferencial bem legal lá do Hospital Evangélico é que tem essa opção de fazer em outros serviços também. Legal. Então, justamente por oftalmologia, eu acho que é nacional essa questão de dificuldade de ver durante a faculdade. Então, os serviços se unem e, inclusive, é uma troca muito legal. Tem entre vários serviços de Belo Horizonte, mas o Evangélico é um dos que organiza essa questão, inclusive. E dentro do oftalmo, você já pensa em algum fellow, alguma área que te encanta mais, assim? Eu sei que você tá no R1, né? Então, provavelmente você vai ver muita coisa. Mas já tem alguma coisa que ganhou o seu coração? Justamente, tem muito ainda que aprender na oftalmologia, mas eu posso confessar que a retina tem me ganhado.
É uma área coincidência. maravilhosa. É preceptora aqui, gente. Talvez seja a área mais bonita do filme. Não, sem dúvidas. Isso é sem Conta, Gi, como é que foi essa questão Acho que é a única parte do olho que eu sei o nome. Assim, Córnea. Córnea. Também Existe a retina. Eu sei córnea e retina, só acabou. Você teve a experiência de ir para outro estado também, né? Continuar a formação. E aí tem essa coisa dessa quebra cultural. Primeiro, Sim. tirar a gente da nossa zona de conforto, mineirinha ali, querendo ou não, embora os hospitais sejam diferentes, você se sente meio em casa, porque você conhece uma pessoa ou outra, ou tem alguém em comum. Quando você muda de estado, você perde um pouco isso, né? Sim. Como é que foi esse desafio para você, assim? Carol sabe bem, foi um grande desafio, inclusive. Eu me formei aqui em Belo Horizonte, mas o meu fellow, né? A minha residência, inclusive, foi no Hospital Evangélico também. Mas o meu fellow, a minha especialização em retina foi em Salvador. Eu e meu marido, né, o Laio, a gente mudou para lá por questões profissionais, outras oportunidades que estavam pelo caminho. E aí eu procurei uma equipe, né, que tivesse de acordo com o que eu já me planejava dentro do mercado profissional. Então, durante a residência, isso é importante também, né? A gente não estudar só a parte teórica, o que fazer, mas como vai ser dali para frente. De pouquinho em pouquinho, a gente vai vendo. Carol sempre fala isso, né? Que a residência é a nossa entrada para o mundo profissional. Tudo que a gente faz ali tem um porquê, vai ter uma consequência, seja ela qual for, né? Então, eu já sabia que eu queria um equilíbrio entre o SUS e o profissional e o particular, para a gente entender um pouco de tudo, né? E a oftalmologia é uma especialidade que exige muita propedêutica, tem um custo elevado dependendo. Então, por vezes, a gente fica de mãos atadas no SUS, não tendo muito o que fazer. Então, a gente precisa de expandir o nosso horizonte. E dentro do meu fellow eu procurei isso. Então eu fiz um serviço que mesclava SUS e particular, com uma referência que eu trabalhei muito tempo junto, assim, durante o fellow a gente trabalhou até mais do que só como uma relação fellow e chefe, digamos assim. O fellow, só já falando, normalmente é um tratamento muito mais direcionado com uma pessoa. É como se fosse o seu exemplo a ser seguido. Uhum. Então, não necessariamente é um serviço grande, que vai ser a mesma coisa que uma residência. Um mentor, assim. Tipo um mentor, legal. Exatamente. Então, o meu foi mais ou menos isso. Foram poucos profissionais que me orientaram mesmo, de pegar na mão e vamos ver como é que funciona. Mas por ter sido em outro estado, realmente as coisas ficam um pouco mais apertadas. Então, assim, eu tive uma dificuldade inicial com o clima. Né? Com Imagina agora. Imagina Salvador agora, gente. A gente ferve, realmente. No carnaval é maravilhoso, inclusive. A fama é merecida. Mas, enfim, realmente teve essas dificuldades de dia a dia mesmo. Né? Tive uma relação maravilhosa com as minhas equipes lá. Tenho um carinho enorme. Mas a gente fica com aquela sensação, assim, de não estar em casa mesmo. Então, mais um aprendizado que eu tive com essa nova experiência de o que eu não quero mais também. Não quero ficar longe da minha família. Não quero ficar longe dos meus amigos. Apesar de ter, né, financeiramente falando, outras oportunidades talvez melhores do que Belo Horizonte para mim na época, mesmo assim eu quis voltar. Mas isso é muito importante na nossa construção de carreira, assim. Eu falo isso muito para os meninos mesmo, porque a gente vai construindo as nossas oportunidades. E quando elas surgem, a gente tem que ter muito, muito forte em nós quais são as prioridades, né? O que eu quero para minha vida. Exato. Porque senão você vai aceitando e aí a vida vai te levando para um rumo que daqui 10 anos você não queria estar. Mas você escolheu, de certa forma, né? Então é importante a gente saber o que a gente quer, porque aí a gente vê das propostas que surgirem quais fazem sentido e quais não fazem. É muito difícil no começo de carreira falar não para alguma coisa. Exato. Porque você fica assim, nossa, vou fechar uma porta e tal. Mas para quem constrói e para quem faz um bom trabalho e constrói boas oportunidades, vai ter essa oportunidade de falar, vai ter esse poder na mão de falar não para algumas coisas que não fazem sentido para você, exatamente por isso. Porque construção de carreira na medicina é longo prazo, né? A gente fala sempre que medicina é maratona. Sim. E o que a gente escolhe hoje vai impactar o que a gente vai fazer dos próximos anos da nossa vida. Então, se a gente leva a vida para um rumo que daqui 10 anos eu não vou estar feliz, talvez essa não seja uma escolha para fazer ali naquele momento, né? É que eu achei interessante que o Joseph falou, assim, de maturidade com que ele falou, assim, eu quero ficar perto da minha família. Eu escolhi lugares que eu vou fazer residência, que eu vou ficar próximo da família, assim. Isso é maturidade mesmo. Saber o que quer, né? De saber o que é, olha.
tá bom, eu quero fazer uma especialização, uma residência, eu quero me aprofundar num conhecimento avançado em determinada área, mas isso é importante na minha profissão, mas as minhas condições são essas, né? Então, e muitas vezes isso é construído mesmo. Muitas vezes você já tem essa maturidade desde sempre, assim. Mas muitas vezes a gente vai tendo que, eu vou trilhar esse rumo aqui, mas pode ser que não dê certo. E se não der certo, a gente tem que recalcular a rota. Isso, Recalcula. eu adoro esse Então, termo que a Carol usa, porque é literalmente isso. E no meu caminho, né, vocês perceberam, foi muito recalcular a rota. Então, Mas já tive 3 oportunidades de recalcular a rota. E tudo bem. Então, assim, a gente cria uma resiliência em tudo que a gente vai tentando fazer e às vezes não funciona. E às vezes é o melhor. Inclusive, assim, trazendo um pouquinho... A minha vivência em Salvador talvez tenha expandido o que eu trouxe para Belo Horizonte. Então, eu criei conexões com pessoas daqui de Belo Horizonte através do meu fellow em Salvador. Não, e outra coisa que eu vejo de fora também é que te aproximou muito com essa parte. Você sempre gostou da parte acadêmica. Sim. Mas lá você tinha preceptores muito envolvidos na educação médica, né? E você teve oportunidades de mexer e de aprofundar sua vivência nisso. Exato. E te fez ter certeza que você gosta mesmo e que quer continuar fazendo isso. Então, foram confirmações importantes para ser a Giovana que vai, daqui 10 anos, se orgulhar das decisões que tomou, né? É isso. A questão é que tudo a gente pode tirar uma oportunidade e tirar um aprendizado. Então, realmente, essa foi a minha maior vitória, digamos assim, do meu fellow. Não só de conhecimento técnico, mas realmente de direcionamento de profissão mesmo. Então, realmente, eu saí de lá com a minha paixão pelo ensino. De todas as formas que venham a vir pela frente aí. E sabe uma coisa legal? Que a gente sempre fala aqui, a gente fica no R, a gente brinca do R0, né? E uma dúvida que eu tenho no oftalmo é, na clínica, a gente chega com alguns medos. Nosso medo é, sou clínico, comecei no hospital, então vou dar meu primeiro plantão. E vou passar aperto no plantão. Vai ter um paciente que vai parar, vai ter um paciente que vai entrar em insuficiência respiratória. E na oftalmologia, assim, qual que é o aperto, assim, entre aspas? Você falou que o primeiro mês de vocês é uma imersão mesmo, teórica, assim, na base da oftalmologia, mas e aí, na hora que começa Você já dá um plantão? Como é que funciona isso? Como que funciona? E qual que é o sentimento, assim, de você falar assim, olha, agora eu tô examinando um olho? Perguntando porque é uma coisa que... É verdade, eu tenho curiosidade de saber também. Eu, particularmente, acho surpreendente. Não, eu imagino. É lindo, gente. Justamente. Mas o fato de cada um ter uma íris também sempre apaixona. Mas existe essa coisa, assim, tipo, olha... Essa angústia. Esse medo de estar ali, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer... Certo, eu acho que talvez a parte cirúrgica, assim... Até os instrumentos que a gente usa na oftalmo são muito delicados. Né? Sempre que a gente pensa no olho, a gente tem um receio, querendo ou não. Acho que foi essa área que mais me amedrontou. Assim, e quando vocês começam a operar? Desde o R1. Desde o primeiro mês da imersão, já depois você já tem contato com o cirurgia? No primeiro ano a gente já opera, faz as exéries de pterígio, de calásio, que são feitos assim, a gente considera como pequenos procedimentos. Mas toda semana a gente opera. Aí, a partir do R2, a gente começa já na catarata. Vai tendo uma curva de aprendizagem, assim. A cirurgia do R1, do R2, do R3. Construção. Justamente esse receio que o Joseph está falando, muita gente tem. Eu tive também. Por quê? Porque qualquer coisa que você mexe tem um resultado muito maior do que ele aparenta. É catastrófico. Então, eu falando até da minha área na retina também, principalmente. Qualquer coisinha que mexe, você pode literalmente... A nossa preocupação é deixar cego. O paciente perder a visão. Então, tudo dentro do oftalmo, em qualquer área, a gente tem esse risco. Então, é justamente o que o Joseph falou. Por ser muito delicado, por serem coisas muito novas, a gente fica com receio de qualquer coisa ali pode trazer uma consequência gigantesca para o paciente. Outro ponto que eu acho é também a urgência. Desde o R1 a gente tem a urgência na nossa rotina semanal. E meio que a gente já entra e
tem que pegar o serviço. Nem sempre tem um preceptor com a gente. Às vezes vai ser um R+. Isso é legal. Isso é legal. Assim, Então, isso é legal essas pra... semanas foram surpresas. Sério, de aqui. oftalmo, é isso Isso é legal. Bom, é esse ponto que eu queria chegar, é isso mesmo. É, assim, é esse tipo de aperto. Porque a gente tem a sensação, eu vou ser bastante sincero, assim, que isso acontece muito na cirurgia, na clínica, às vezes na GO, mas não tem a sensação que acontece tanto no oftalmo. Que legal saber que também acontece no oftalmo. Tem por muito pra ir na urgência. Mas de qualquer hospital, né? Não é só de oftalmo, não. É tipo isso. Mas o nosso hospital, querendo ou não, evangélico, ele é um hospital de alto fluxo. Sim, imagino. Não é referência também em muitas áreas. E vocês atendem as demandas internas também? Dos pacientes Sim. internados de outras especialidades? Tem interconsulta e vocês vão avaliar? A unidade de oftalmologia do evangélico, ela não fica no hospital sede. Então a gente fica imerso só na oftalmologia, no nosso prédio. E tem serviço de urgência e emergência? Sim, só para oftalmologia no nosso 24 horas hospital. por dia? Não, funciona de segunda a sexta, de 7 a 5. E aí, nesse mesmo período que você fica escalado na urgência, é urgência / interconsulta. Porque se alguém da clínica lá do Hospital do Serra solicitar uma interconsulta, a gente tem que sair da nossa unidade e ir lá. E onde que é a unidade? A nossa é na Afonso Pena, no Cruzeiro. Não fica tão longe, né? Assim, mas a clínica médica pede uma interconsulta, você deve Tem ficar... que ter um deslocamento. Tem que sair. Vocês devem amar. Tem toda uma lógica da escala para isso pedido funcionar. Outra coisa que eu tô... eu acho curioso como que assim, a estrutura é um pouquinho bem diferente da nossa, assim. Primeiro porque é uma especialidade essencialmente do bloco e ambulatorial, né? Assim, Sim. não é uma especialidade hospitalar, ao contrário de muitas, né? E dermato também é assim, otorrino tem até dependendo do hospital que você tá, o serviço que você tá, tem uma atividade hospitalar grande, mas o oftalmo é muito particular, né? Assim, o ambulatório principalmente e bloco, né? Então, é bem diferente do que a gente está habituado, né? Sim. E como que é estruturado, assim, o R1, por exemplo, de oftalmologia? Porque eu acho que é uma dúvida que o pessoal deve saber, assim. Como que é estruturado, assim, do ponto de vista de escala? Dá plantão? Tipo... Não, a gente não tem plantão, não. É uma carga horária de 60 horas. Primeiro mês, igual eu falei, é o curso básico, introdutório em oftalmologia. Na primeira semana do segundo mês, a gente já entra nos ambulatórios. E são ambulatórios divididos com R2 e com R3 também. E aí a gente passa pelas grandes áreas. A gente tem córnea, retina e uveíte, glaucoma, tanto clínico quanto cirúrgico. Oftalmopediatria, oculoplástica, neurooftalmologia também. E refração. Aí no R2 e R3 repetem, mas com uma complexidade diferente. Isso, exatamente. Dependendo dos serviços, né, Joseph? Tem inclusive serviço que não tem serviço de urgência. Então, entrando nessa parte de quando decidir para onde ir na residência, é uma coisa que é importante a se pensar, né? Um serviço de urgência forma um profissional muito diferente de um que não tem urgência. Mais completo, né? Com certeza. Então, acaba que para oftalmo também funciona muito assim, né? Depois que vocês se formam especialistas, a principal porta aí de trabalho vai ser serão os plantões, né? Nesse serviço de urgência e emergência. Você já traz essa bagagem. Inclusive, é uma dúvida que muita gente tem, né? Muita gente me pergunta, caiu um corpo estranho no meu olho, onde é que eu vou? São poucos serviços mesmo que existem, tanto no SUS quanto no particular. Então, tem uma lista de lugares, né? Inclusive, tem serviços de residência em Belo Horizonte que tem plantão noturno, mas eles estão reduzindo. Então, dentro da residência, isso é mais restrito. Normalmente, ficam com os fellows. Cada especialista fica por conta do plantão da urgência e da emergência. Os residentes estão reduzindo isso um pouco nesse serviço que eu conheço. Depois eu posso falar sobre. Pode falar. Indicar as pessoas. Não, é porque são poucos lugares, né? Tem o Centro Oftalmológico, a Santa Casa, o Hospital Evangélico, o HC, né? Que é o Hospital das Clínicas, o Hospital São Geraldo, que é da UFMG, e outros serviços que têm pequenos serviços espalhados em Minas Gerais, né? Então, falando de Belo Horizonte propriamente dito,
que tem o serviço de residência ou especialização ligada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, a oftalmo é tão um mundo à parte que a gente tem essa questão da especialização muito forte também. Então, por serem poucas vagas, são poucas vagas de residência. O São José, o Hospital dos Olhos é... Isso, é o Instituto de Olhos das Ciências Médicas. Isso, tem as ciências médicas também. Especialização e residência? Era especialização. Na minha época era especialização. Não tinham as vagas MEC. E atualmente tem vagas MEC também. Então, é um processo em construção, né? A oftalmo é muito dinâmica. Então, a gente está construindo os serviços de Minas Gerais cada vez mais. Inclusive, oftalmo em Minas é o berço da oftalmologia. Né? Então, Hilton Rocha, né? Eu estava falando aqui antes. A gente estava conversando antes do podcast começar. Existe também a Fundação Hilton Rocha, que não é a mesma de alguns anos atrás, mas também é outro serviço que tem a residência. Então, é um nome que é mundialmente conhecido. Então, já puxando para a especialidade. Minas é o berço da oftalmologia do Brasil. Começou com o Dr. Hilton Rocha e foi desenvolvendo o Brasil afora. E dentro da oftalmologia, assim, você falou... Existe prova de título para oftalmologista? Existe. Inclusive, assim, a residência você já forma com o RQE, né? Você se forma oftalmologista. E na especialização você tem que fazer a prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia para ter o RQE, que você não ganha diretamente por não ser vaga do MEC. Mas acaba que todo mundo faz essa prova, porque é o real título de oftalmologista é o título do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Tipo SBOT, assim, deve ser a prova da ortopedia, né? Mesmo que você faça uma residência e tenha o RQE, é bem visto pela... é bem visto. Em alguns serviços, inclusive, ele é exigido para realizar. Então, até para o fellow, os serviços mais... Enfim, que tem um volume maior, exigem o CBO, que a gente chama de CBO. Independentemente de você ser MEC, ter o RQE ou não. Isso é uma afirmação da terapia intensiva em São Paulo profissão. Também acontece a mesma coisa, assim. São Paulo tem serviços lá, tipo Einstein, Sírio, que eles não é só ter residência, você tem que ter o título de terapia intensiva. Eles exigem até para plantão. É uma título de terapia intensiva. Unificar, né? Sabe? Nivelar, enfim, avaliar. A gente não tem, né, Giovana, assim, a gente não tem prova de proficiência em medicina, né? Então, assim, ainda mais na realidade que a gente tem agora de tantos médicos no mercado, eu escuto cada vez mais se falar em prova de proficiência em medicina, né? Esse tanto de médico que tem, e acaba que as especializações, esses cursos, vocês devem também, não sei, era outra pergunta que eu ia fazer para vocês, tem porque dermatologia, vocês falaram disso semana passada, os famosos cursos de especialização do final de semana, né? Então, assim, que isso acaba levando para o mercado profissionais aquém. Sim, com certeza. E acaba que a sociedade da especialidade é uma maneira da sociedade se proteger os profissionais que estão atuando e proteger a população também, né? De maus profissionais, né? Então, assim, a quantidade de... Nutrologia tem muito isso. Nutrologia, também, né? E no oftalmo também tem esses cursos aí que... Poucos, graças a Deus. Bom. Poucos, felizmente, né? Não faço parte dessa parte, mas as nossas sociedades são muito presentes nessa questão. É um outro assunto que é muito interno da oftalmologia, pouca gente sabe, né, se não está inserido. Tem outros profissionais que agem como oftalmologistas, mas nem médicos são. Então, a nossa sociedade é muito pesada. Não chega ao ponto de outros profissionais. Até meu marido me pergunta, ele não faz ideia do que é isso. Que chegam as notícias porque a nossa sociedade segura, então nos protege. Então acho que é por isso também que o CBO é muito forte, que todo mundo acaba fazendo a prova, acaba prestando, né? Quem é bem visto, igual a Carol falou, como bom profissional, pelo menos está ali presente com o CBO. Tendo seu RQE vinculado também ao Conselho Brasileiro. Que isso também é importante, né? Se preparar ao longo da residência sabendo que vai ter prova, independente se for residência ou especialização. Sim. Com certeza. O preceptor da residência de oftalmo é bonzinho, igual eu penso que ele é. Tem de todos os tipos. Qual é o tipo de doutora Giovana? De frente a frente com a preceptora. Não aperta ele não, gente. Ela é exigente.
Não é porque é minha amiga, não, mas é porque ela é maravilhosa. Mas como pessoa mesmo. É muito legal isso, né? Assim, e é bom escutar isso, né? Eu tenho certeza. Emocionada. Por que eu tô perguntando isso? Porque é uma dúvida mesmo da audiência, inclusive, né? De quem tá na faculdade, como que é? Porque tem algumas especialidades que são clássicos, gente, assim. Ortopedista, aqui a gente teve com um ortopedista aqui ano passado, foi ótimo o papo, porque, assim, é um mundo à parte, assim, é super legal. E é um mundo à parte. Se eu escutava ele falar, eu falei, caraca, eu queria fazer isso, não posso fazer como residente. E os caras agem com uma naturalidade enorme. Então, assim, dentro da oftalmologia, você falou que tem, não é uniforme, assim, tem preceptores que são mais tranquilos, tem... Exatamente. Eu acho que se for para dizer no geral, o pessoal da oftalmo é mais tranquilo. Mas vão ter professores que são mais exigentes, que são menos acessíveis também. Tá. E do ponto de vista do preceptor, assim, que é uma pergunta sempre que surge pra gente. O que vocês esperam dos residentes? Na oftalmo, os meninos chegam com pouquíssima bagagem. Mesmo que faça esse curso aí, é um curso de um mês, né? Então, o que você espera como preceptora, até para quem tá assistindo o nosso programa e já passou, por exemplo, entendeu? Ou então vai prestar a prova no final do ano. Quais qualidades, qual é postura, o que é o diferencial do residente que está chegando para oftalmo, que é o universo todo novo? Legal que essa pergunta, só nos responder, Giovana, que a Carol tá perguntando isso, e agora é uma época que é ótimo para falar disso, porque todo mundo passou na residência. Acabou, né? Assim, tipo, as provas acabaram, talvez uma ou outra especialização, alguma outra chamada que tá acontecendo, mas a maioria já passou. E oftalmo, como é concorrido pra caramba, você já deve ter ocupado todas as vagas, já deve estar todo mundo sabendo que passou. A pergunta e você recebe essa pergunta direto lá no seu Instagram. O que eu espero também, entendeu? Então, assim, e aí o que meu preceptor vai me cobrar? O que ele espera de mim? Então, assim, aí é a dúvida que é a ansiedade, a angústia do primeiro dia, da primeira semana, do primeiro mês. Enquanto eu estava na posição de residente, eu gostaria de ouvir, assim, do meu preceptor. Eu ia falar justamente isso. Eu tô aqui pensando, meu Deus, se alguém tivesse me dado essa oportunidade de perguntar, exatamente, de falar, seria ótimo. Porque eu passei por isso, né? Então, muito legal eu poder ter essa oportunidade do outro lado agora, poder falar sobre isso. A gente espera, eu como preceptora agora, orgulhosamente, espero mais as soft skills, sabe? Porque realmente ninguém vai saber nada. Independentemente do jeito dos preceptores, seria desumano alguém exigir de um residente de oftalmo que ele entrasse, soubesse ver um fundo de olho. A gente brinca que, de repente, a gente consegue ver. Que não é fácil, é um treino mesmo, de repente baixou um santo ali, você tá conseguindo ver. Deve ser ótimo. Ver um nervo ali, nossa, maravilha. É a virada do R1, né, Joseph? Quando consegue ver um fundo de olho. Mas, brincadeiras à parte, é isso, é ter interesse, humildade, principalmente humildade, saber que você não sabe e segurar na mão mesmo. O R1 tem que ter muita paciência. Aos novos residentes, tenham paciência com vocês mesmos, porque vai ser difícil, vai ser desafiador, né? Independentemente da bagagem aí, é realmente pegando a mão na massa que vai se aprender. Então, eu espero, né, falando, se eu puder representar alguém aqui, nossa senhora, é isso, ter interesse, responsabilidade, humildade e fazer a sua parte dia a dia, né? Não perder o foco. E tá disposto a aprender e principalmente disposto a errar e não desistir. Acho que a questão é essa, o grande desafio do R1 da oftalmologia é não desistir. Porque é uma curva lenta mesmo. São coisas muito específicas, muito novas, são cuidados muito delicados e que tem que ter paciência dos dois lados. Tanto de quem tá aprendendo quanto de quem tá passando conhecimento. E você, Joseph, como R1, assim, o que você diria agora como R2, né? O que você diria pro seu R1 que tá chegando? Você vai ter oportunidade de fazer ano passado. O Joseph... Se fosse tomar um café com você ano passado. Vamos entrar nessa trend. Vamos entrar na trend. Eu diria que ele não tem ideia do que tava aguardando ele. Justo. Mas eu diria assim, justamente, venha com interesse, com o coração aberto, tenha paciência, saiba seu lugar, tenha curiosidade. Acho que faz toda a diferença. Com certeza. Porque é desumano imaginar que a gente vai chegar e já vai ter a melhor das
desenvolturas, assim, técnicas. Mas isso é construído. E na oftalmo, igual a Giovana falou, é aos poucos mesmo. Sabe o que é legal disso? Assim, eu acho que talvez o oftalmo fica isso mais evidente. Eu acho que isso fica muito claro na oftalmologia, né? Mas isso que vocês acabaram de falar serve para toda a especialidade, gente. Sim. Então, assim, eu como preceptor de clínica médica é o outro lado, né? É o que a gente mais vê na faculdade, né? Do ponto de vista geral, assim, a clínica médica a gente vê o tempo todo, né? Mesmo antes dos internatos, você tá no ambulatório, você tá fazendo clínica médica. Você tá fazendo GO, você tá fazendo um pouco de clínica médica ali. Então, você vai tendo pediatria, a clínica médica da criança, entendeu? Então, assim, eu falo que você tá... E aí, a gente fica se sentindo na obrigação de chegar na residência sabendo tudo, assim. Então, humildade, você falou... ter a tranquilidade, a resiliência de aprender, eu acho que de saber que é uma construção, como você disse. Então, assim, que você vai... O conhecimento, ele vem aos poucos, a habilidade, ela é criada aos poucos. Então, essa angústia que vem no início da residência, assim, eu acho que a forma de quebrar é paciência. E como tudo na vida, assim, que nos dá muita coisa, nos exige muita coisa também. Então, eu desafio aí alguém residente que fala assim, nossa, maravilhoso, amei, suave. Eu amei ter feito, acho que todo mundo tem que fazer, mas me tirou do meu lugar de conforto. Então, é doloroso ali. Tanto do ponto de vista de entrega... de exigência física, né? Então, independente da área, assim, é muito trabalho. A carga horária é grande, a exigência é grande. Tanto nossa, com nós mesmos, mesmo como externa, né? Então, é muito desafiador. Mas... tenho certeza de que, primeiro, tem data para começar e para terminar. Ninguém fica na residência para sempre, né? Nem os nossos amigos urologistas aí, 6 anos, um beijo. Codorna, você está formando urologista? Nós temos uma festa para eles. Precisamos, tadinho. E mesmo essas residências mais longas, elas vão acabar um dia. E aí, é a certeza de que você tá se tornando um profissional melhor, sabe? E que em outro caminho, você não chegaria nesse mesmo lugar. O outro caminho, ele pode te levar para um lugar alternativo e tal, mas não vai te levar para esse lugar que você está construindo agora. Então, essa certeza, esse propósito, assim, ele segura a gente quando a peteca está quase caindo. Você fala assim, não, mas eu passando por isso, eu vou me tornar alguém melhor. Então, tenham certeza disso no coração de vocês, assim. Além de todas essas características, né, de que vai acabar uma hora e que vocês sairão muito melhores do que vocês entraram. No meu R2, quando eu tava na transição do R1 para R2, eu ficava angustiada de como receber os meus R1s, assim. Eu queria ser muito boa para eles. E isso me angustiou. Foi a única vez que eu chorei na residência, assim. No caso, foi de ódio, de vontade de matar. Mas... quem nunca? Eu queria, assim, facilitar um pouco do processo, sei lá. E isso... E aí começou um sentimento dicotômico em mim, assim. Eu só tinha mais 1 ano de residência pra aprender tudo que eu queria. Eu falava, meu Deus, eu não quero que acabe agora, então. E aí o R2 passou muito mais rápido que o R1, por conta disso também. Você já entendeu um pouco o jogo, porque no R1 você vai apanhando de tudo quanto é lado, você não sabe muito o que tá acontecendo. No R2 você já entendeu. Espera-se que tenha entendido, né? E aí, você começa a ficar com medo de não saber. Então, isso é muito louco. Na clínica médica acontece muito isso também. Há algumas pessoas com essa pressão de ter que escolher, né? O que eu vou fazer depois. Mas são períodos muito importantes da formação do médico. Muito também por isso, pela construção de habilidades não técnicas, que eu acho que é um ponto fundamental aí que você tocou, Gi. Eu acredito muito nisso, assim, o nosso residente, o interno que chega pra gente, o que conta muito é postura, são as habilidades não técnicas mesmo, são os soft skills, assim. É maravilhoso quando você pergunta alguma coisa e o residente tem essa bagagem técnica, isso assim, nos deixa muito orgulhosos e nos dá a certeza que a gente pode ir mais. Não, então desse aqui eu posso cobrar mais. Mas o diferencial mesmo é a postura, são as soft skills. E uma dúvida. Faltam 7 dias. 8. Pra Noite da Sabedoria. Noite da Sabedoria. Quando você entrar no seu R2, você consegue fazer uma retrospectiva do seu R1
e fazer um paralelo, a gente fala do que o Joseph falaria para o Joseph R0 ou R1, né, no início da residência, mas você consegue enxergar, Joseph, como que foi esse ano e como que você chegou e como que você está hoje, do ponto de vista de formação como um todo, técnica e não técnica. Você consegue ver a diferença? Ah, com certeza. Eu acabei não comentando, mas eu sou muito feliz no serviço que eu encontrei e estou. Agora, em dezembro, a gente teve uma informação do DataSUS que o Hospital Evangélico foi o maior serviço em número de atendimento ambulatorial em oftalmologia do Brasil. Nossa, que legal. Nossa, que legal. Então, assim, é muito trabalho e isso vai moldando a gente, querendo ou não. Então, eu vejo um crescimento, assim, profissional e pessoal muito grande. E tem espaço para mais ainda nos próximos anos. Eu sempre pergunto isso porque eu costumo falar isso no início da residência agora. Falo isso pro R1, o jeito que você tá entrando aqui, lembra disso aqui agora. Porque no ano que vem, eu vou te fazer a mesma pergunta. Como que você tá aqui hoje? A minha sensação... tem pouco tempo que eu fiz residência, né? Então eu lembro exatamente como foi. Quando eu entrei no final do meu R2, era de uma coisa exponencial. Assim, eu falei, gente, é absurdo isso. É absurdo o que aconteceu esse ano. Tipo, agora eu sou médica. É absurdo. Então é isso, assim, é essa sensação, sabe? Então eu gosto de perguntar isso porque para mostrar para os meninos mesmo, assim, o tanto que é importante residência. A gente defende isso muito, residência médica aqui. Vai defender muito mesmo. Porque é exponencial. É impressionante em um ano essa imersão. Você falou de um serviço gigante. Eu fico imaginando, Joseph, você viver esse crescimento, entendeu? Você vê o hospital, você está dentro do serviço, você fazer parte desse serviço e ver ele na residência crescer dessa maneira, se tornar em um ano o maior serviço de oftalmologia do país. Exato. Então, assim, e você tá participando disso, óbvio, orgulho, tudo, mas o que isso tá te trazendo de bagagem, Com sabe? certeza. É fantástico. É cansativo, mas é isso que vai te tornar o profissional melhor para daqui 3 anos conseguir encarar todos os desafios da profissão mesmo, né? Você roda como preceptora no R1, R2, R3 ou não? No momento, eu tô de suporte de todos, mas eu sou oficialmente dos R1s. Porque é legal isso também da nossa parte, assim, como preceptores, a gente acompanhar a evolução dos meninos. Sim. Lá na clínica médica, a gente tem uma peculiaridade que são equipes de clínica médica. Então, os meninos rodam com a gente um período, depois eles vão para as outras equipes e voltam no R2. E aí rodam com a gente mais um período. Algumas vezes eles rodam 2 períodos, por exemplo, aí depende da divisão lá. E aí, quando eu era residente, quando eu voltei pra equipe no R2, eu perguntei pro Fabrício, e aí? Ele falou assim, Carol, porque às vezes quando a gente tá lá no olho do furacão, a gente não consegue ver, né? O tanto que a gente melhorou, assim. Ele falou assim, você não tem noção, o tanto que tá diferente a Carol R2 da Carol R1. E é isso. Agora o desafio é você continuar aprendendo. A curva da R2, ela vai diminuindo um pouquinho a inclinação, mas é esse desafio. A gente, como preceptor, quando a gente vê isso no residente, assim, quando a gente consegue ver o amadurecimento, tanta bagagem técnica quanto não técnica, postura no quarto, domínio de algumas situações, é sinal, assim, desse menino tá indo no caminho certo. Isso é muito gratificante também, do lado de cá, assim, como educadora, né, como parte da formação de vocês, assim, isso é muito legal, uma responsabilidade enorme também. É bonito de ver, né? Assim, a gente vai vendo isso. O lado de cá é muito legal. Então, acho que quando a gente vai ver o crescimento também é muito interessante. Você vai ter a oportunidade disso agora, ser daqui a pouquinho, de ver como que vocês vão... os residentes vão evoluindo, sabe? Dá muito orgulho, né? E também aí você começa a ter o outro lado, que é um pouquinho de dor no coração, quando você, cara, não foi ainda, mas o que eu tenho que fazer para isso acontecer? O que eu tenho que fazer para esse residente deslanchar? Entendeu? Então, assim, você vai um pouquinho, você vai se sentindo um pouquinho, não, mas muito responsável por tudo que tá acontecendo ali, seja bom ou ruim. Sabe? Então, assim, ou seja, devagar ou rápido, mas a gente vai sentindo muito isso.
E o que tá me deixando mais impressionado, e aí pra quem quer fazer oftalmologia, tenha certeza, olha a serenidade dessa pessoa. Gente, Joseph é a pessoa mais plena que já esteve aqui nesse lugar. Disparadamente, É assim. Obrigado. Meu Assim, Deus! É, Quando pra eu vocês não- falei... A gente já sabia que oftalmo treino. Não, mas assim, mas desse- gente, não pode assim- ser tão bagaceira, a gente tem que controlar ali. Porque os meninos são Caraca, chiques. meu. Agora é Joseph e Não, Giovana. meu Deus do céu, Meu assim, Deus. Não, é de quando uma eu falo- elegância surreal. Não é porque ele tá aqui na minha frente, mas quando eu pensei no soft skills, tudo que eu espero de um residente, Era o Joseph. é o que vocês Mas estudaram. dá pra ver aqui claramente, não tem condição. Gente, Assim. não é? Não. Não é? Não, sério, Se o paciente deve inspirem, chegar. residente. O paciente deve chegar na frente dele na oftalmologia assim e deve falar, doutor. Uma paz, assim, uma paz e tranquilidade, que é isso aí que vocês vão encontrar na oftalmologia, gente. Assim, a clínica médica, terapia intensiva. Do aí trash onde eu fala. não posso, Não posso te garantir. falar a mesma coisa. Recados finais, foi uma delícia esse papo. O que você, Gi, falaria pra quem quer fazer oftalmo e pra quem vai entrar? Vamos dividir. Um fala pra quem quer fazer oftalmo e você fala pra quem já passou. Bom, para quem quer fazer oftalmo, como eu falei, a minha decisão, essa parte de ser clínica cirúrgica é muito interessante, né? Então, abraça o que a medicina tem de melhor, digamos assim, né? A nossa oportunidade de fazer um pouquinho de cada. Não necessariamente você vai ser cirurgião, não necessariamente você vai ser só clínico, né? Eu, por exemplo, eu me formei cirurgiã, mas eu não opero mais por opções pessoais. Então, você sempre vai ter essa oportunidade dessa decisão, né? A gente tem outros procedimentos, isso envolve em cada uma das áreas, né? Toda a sua sub-área, eu brinco com os meus pacientes, inclusive, que o olho é um mini ser humano. Então, o olho tem o próprio pulmão, o próprio coração, o próprio cérebro. E tudo se interconecta, né? Então, você, dentro da oftalmologia, vai poder agir em qualquer uma dessas sub-áreas, né? Parece que a gente se divide demais, mas na verdade a gente se soma. Então, a oftalmologia é multidisciplinar. Amei essa explicação, Pô, gostei. massa. É multidisciplinar entre os oftalmologistas e entre outros profissionais. Sim. Então, eu na retina, posso falar da minha querida especialidade, a gente precisa muito do clínico, precisa muito do endócrino, precisa muito do nefrologista, do reumatologista. Então, é uma profissão que abraça a medicina. Então, eu fico extremamente triste quando alguém fala que oftalmo não é médico. É porque não entende. Se você já Só falou ortopedista, só vou ortopedista. enforcar essa Não, pessoa oftalmo assim. não, amiga. Jamais falou. Porque o gente. oftalmo tem muito essa interface Jamais. mesmo. Só ortopedista mesmo, que vê osso só. Cara, quem fez o diagnóstico de diabetes da minha mãe foi um oftalmologista. Eu tive uma Justo. paciente recente. Minha mãe, o diagnóstico foi de um Bons oftalmologista. oftalmos, gente. É. engloba A gente muito, bate tem o muito- olho, a gente sabe. Doenças já sabe. reumatológicas. A gente tudo. bate o olho, a gente já sabe. Pode fazer o exame aí. Mas, enfim, é um mercado muito rico. Então, saibam que vão ter diversas oportunidades e muito tempo para decidir, né? A oftalmologia, a gente, na verdade, é um pouco automático. As pessoas, o que você vai fazer o fellow? Então, assim, dentro da oftalmo é mais ainda, parece. Porque como é muito específico cada área, vai ser inerente entrar dentro da oftalmologia e alguém já te perguntar que área você quer. Mas tenha seu tempo para escolher e para intercambiar entre elas, inclusive. Perfeito. Tá? E você, Joseph, Aproveitar pra quem? também, né? Aproveitar, exatamente. E falando sobre, né, mercado propriamente dito. Clínica, cirurgia, urgência. Então, a urgência existe na oftalmologia. Inclusive, é um mercado que sempre tem necessidade. A gente sempre precisa de assistir alguém dentro da oftalmo. Então, a gente tem muitas oportunidades e horários flexíveis. É uma das coisas que, para muitas pessoas, isso é importante. Não Claro. é fútil. É, tá? não, isso aí É entra na... Importantíssimo. visão de vida, né? Então, ter os próprios horários. Claro que tem especialidades que vão fugir do horário, né? Quando tiver na urgência, a retina, pelo menos, não tem hora para acontecer uma emergência. Então, eventualmente, isso vai ser necessário acontecer. Mas é muito mais flexível do que outras especialidades que a gente vê que o bicho pega mais. Boa. Deu até... Foi muito bom esse merchan dela pro oftalmo. É. Boa. Eu acho que vocês Até. estão na dúvida de ver isso daí, esse Eu tô- pitch de eu tô- vendas da Fui Giovana. Eu tô- sincera, porque eu eu tô olhando acabei aqui, por fim me inclusive, tornando o sim pra oftalmologista. residência. Vaga. Quantos candidatos por Ano vaga? que vem consegue entrar? E será? pra quem já passou, né, assim, que vai entrar agora, daqui uma semana, o que você tem a falar, assim, Joseph?
Eu tenho... Descansa 7 dias, dorme. Tá? Aproveita enquanto mas você eu pode. oftalmo, né? Farreia! Não. É mais tranquilo, sim, mas é exigente. Acho que você nunca pode esquecer o seu perfil e o que você quer depois da residência. E, igual a doutora Giovana falou, vai ter cada área que você vai se identificar mais ou menos. Se permita, né, conhecer, Exatamente. assim, não precisa ir com muita ansiedade. Eu acho que isso é uma E dica também que vale aproveitar pra todos. também. Sim. Né? Eu acho que é um universo novo que a gente imerge e descobre, mas é muito bonito também. Perfeito. Isso aí que garante nossa realização, né? Para nós, recados finais, sigam a doutora Giovana. Fala o arroba aí, amiga. Giovana Vieira Moreira Paiva. Não, meu Instagram Não, o Instagram. Giovana VM Paiva. Giovana VM Paiva. Giovana com 2 N's. Isso. Eu vou colocar o arroba dela também na marcação. Se inscreve no canal, né? O Porque Joseph não tá tem inscrito. Instagram, Joseph, não? você tem Instagram? Eu Você... tenho. Então fala, é agora, seu momento. Joseph Bicalho, @ZFB, ZPHB. Então tá. preciso- Joseph Bicalho. Aí você vai ter que marcar, né, Consegue. também. né? Vou marcar também, porque é difícil. É difícil Gente chique, esse, né, gente? esse- Nome chique. Não, é esse aí foi muito legal. Se inscreve no nosso canal, a gente tá com vários vídeos que estão indo só pro YouTube. Então, se você ainda não tá inscrito, talvez você vai deixar de perder, você vai deixar de ver algum conteúdo nosso que tá indo só pra lá. Spotify, a gente tem vários episódios. Newsletter, a gente tá de ouro. A gente tem esse canal de comunicação aí semanal com vocês em diversas plataformas, justamente porque é muito conteúdo que a gente tem na medicina, mas que também na vida fora da medicina a gente gostaria de compartilhar. Mais alguma coisa? Que eu esqueci? @chama clínica, @Mestre Carol, @Nuve, nossa parceira desse ano. Verdade. Nesses episódios do Residente, né? É uma inteligência artificial que facilita muito a vida do médico. Para os oftalmologistas também. Demais. Muito legal. Tem essa parte de prescrição, de documentação médica mesmo. E o mais legal é que é tudo por comando de voz. E até para registro das consultas também, a inteligência artificial consegue separar o que é registro da consulta, o que é documentação, por exemplo. Você não precisa parar e perder tempo com o seu paciente ali para escrever ou para registrar alguma coisa. Então, isso facilita muito e tira a gente da burocracia, né? Que é uma boa parte do que a gente faz é burocracia. E poupar tempo para o que é mais importante, que é atender nossos pacientes, é muito importante, é muito rico, assim. Vem uma solução muito boa para a gente. Então, Nuve, vocês brilham. É muito bom. E frase final. Vai. Tem uma frase que é super legal, que é para quem vai começar a residência agora. Eu acho que a gente falou tanto, né, assim, aqui durante o episódio, que como que como que se espera do R1, o que se espera como que é a vida do R1. Então, acho que é uma frase até de um tenista, o Arthur Ashe: comece onde você está. Use o que você tem, faça o que você pode. E faça o melhor, né? Eu acho que comece a residência fazendo o melhor. Eu acho que é o mais importante. Perfeito, amei. Fechamos com chave de ouro. Um beijo, Muito pessoal. obrigada. Muito obrigada Obrigado por Beijo vocês. pra todo mundo. Até a próxima. Obrigado, Giovana. Obrigado, Joseph. Obrigada, gente.